Estamos de volta aqui para mais uma aula de sociologia, certo? Faz um tempinho, né, do nosso último encontro, então eu queria relembrar com vocês um pouquinho. Na aula passada, a gente falou sobre os principais pensadores da sociologia. Não sei se vocês lembram, é bom vocês darem uma revisada, porque eles são muito importantes. Depois eu vou passar uma atividade que está relacionada a eles também. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o papel social da escola, né? E sobre a ideia de escola, de função da escola dentro da sociedade ao decorrer do tempo, né? Da história, ok? Então a ideia hoje é a gente parar para pensar um pouco sobre o que é que a gente está fazendo, né? O que é que a sociedade tem revisto. A gente viu, eu acredito, né? Vocês tiveram aula de História da Educação, então vocês sabem um pouco sobre a questão da escola na sociedade brasileira. Então a gente vai falar um pouco, pensar um pouco sobre a questão social, né? O papel dessa sociedade, o papel dessa escola dentro da sociedade, que é uma instituição de extrema importância na sociedade, que envolve muita política, envolve muitas questões econômicas, envolve direto. A escola é uma instituição de poder dentro da sociedade. Sempre foi na história e não deixou de ser até hoje. Então, por conta disso, ela é muito visada, muito, vamos dizer assim, atacada por algumas instituições. E a gente vai falar um pouco sobre esse papel social dessa escola hoje, né? Eu quero que vocês repensem essa estrutura social. Na atividade que eu passei no nosso Google Classroom, eu pedi para que vocês pensassem um pouco em algumas perguntas que vão guiar a nossa discussão hoje. Qual é a função social da escola, né? Você já se perguntou o porquê de haver essa instituição? Por que a gente tem educação dentro das escolas, né? Por que, por exemplo, a gente não tem educação nas igrejas? Por que a gente não tem educação dentro das próprias casas da gente? Por que não é dessa maneira? Por que a gente criou uma instituição com essa função de delegar a educação, né? Por quê? Sempre foi dessa maneira? E aí? Qual é o papel dessa instituição na sociedade da gente? É o mesmo papel que ela tinha antes? O papel mudou? A gente quer que mude mais? Tá bom do jeito que tá? Qual o papel dessa instituição dentro da sociedade? O que é que a gente espera dela? O que é que a gente acha que deve ser ensinado lá? O que é que a gente acha que não deve ser ensinado lá? O que é que vocês acham que a pessoa que sai dessa escola deve estar dominando, deve estar sabendo, deve estar ter sido apresentada? Quais são os conceitos que não pode deixar de ter dentro da escola? Isso que eu queria que vocês pensassem um pouco, né? E, obviamente, pensar o papel do professor nessa instituição, que é tão importante, e é o papel que vocês vão desempenhar mais para frente, né? Alguns já até estão desempenhando aí nos estágios. Então, para iniciar nossa discussão, eu pedi que vocês lessem um texto bem pequeno sobre o papel social da escola, que introduz mais essa discussão. Na verdade, ele não é o assunto todo, mas ele dá uma introduzida. E assisti um filme bastante premiado, né? Foi eleito, inclusive, numa premiação como o melhor filme de 2008. E ele fala, né, trabalha a questão das diferenças culturais, sociais, dentro da escola, numa escola de periferia lá na França, com muitos imigrantes, etc. Então, é uma realidade um pouco diferente da nossa, do nosso país, muito embora ainda assim muito semelhante. Porque se você for avaliar as diferenças de sociedade, as diferenças sociais, econômicas, as diferenças dos imigrantes aqui no país, que ainda não são muitos, a gente tem muito descendente de imigrantes, né? A gente teve muita imigração nas primeiras séculos do nosso país, mas hoje em dia a imigração não é tão forte como em outros países. Mas a gente tem ainda assim muito reflexo dessa história
e nos estratos sociais que a gente tem hoje na nossa sociedade moderna. Então, é importante que a gente repense que educação que essas pessoas recebem. A educação é a mesma para todo mundo. A educação dada nas escolas, a escola dessa sociedade que a gente vive hoje, existem escolas diferentes? Quais são os papéis? Elas têm papéis diferentes, essas escolas? Elas ensinam conteúdos diferentes? O que é dado a essas pessoas? Que pessoas frequentam que tipo de escola? Têm acesso a que tipo de educação? Essa é a ideia de que eu queria que vocês conversassem, discutissem e, na verdade, instigassem um pouco essas questões na cabeça de vocês. Então, a ideia do filme é trabalhar essas questões entre sociedade e escola. E em seguida eu coloquei uma pergunta lá no nosso mural que eu queria que vocês respondessem, né, para a gente discutir um pouco qual é o papel social da escola para você, na sua opinião, o que é que você acha depois de ter lido esse texto e de ter assistido esse filme, para que serve a escola na sociedade e o que é que te chamou mais atenção nesse filme, o que é que você sentiu que realmente faz parte da sua vida, que você acha que faz parte da sociedade escolar brasileira, ou que você acha que faz parte da sua vivência, ou você acha que vai viver algum tipo de discussão que acontece lá naquele filme. Tá? Então, é essa a discussão da atividade de hoje. Então, a gente vive numa sociedade que tem regras, né? Tem total maneira já pré-determinada de como se comportar. Dentro dessas regras, muitas delas são estabelecidas através de instituições sociais, né? Vivemos numa sociedade totalmente institucionalizada. A gente vive imerso dentro de instituições sociais e somos sempre, continuamente levados a realizar coisas que não escolhemos, né? Trilhar caminhos que não foi, na verdade, a gente que escolheu. Na maioria das vezes, a gente realiza isso de forma natural, sem questionar, né? De onde é que quem teve essa ideia, por que a gente está indo para isso, né? De quem foi essa ideia da gente seguir por esse caminho. Então, todo o nosso pensamento e nossa forma de ação, ela é aprendida, ela é absorvida e continuam constantemente sendo construídas durante nossa vida. Mas à medida que a gente vai crescendo, a gente vai conseguindo enxergar e até escolher o que a gente aceita como verdade e o que a gente não quer seguir, né? Então, mas antes a gente tem uma tendência a absorver tudo como 100% verdade, né? Tudo que entregam a gente como sendo aquilo que tem que ser feito. Então, muito do que a gente faz é pensado e estabelecido por pessoas que já não estão mais aqui, né? Foram idealizados. Essa sociedade que a gente vive hoje, ela foi pensada por pessoas há séculos atrás, de como deveria ser a sociedade, né? Então, muito do que a gente faz hoje foi pensado por pessoas que já não estão mais aqui, já morreram. Então, desde o momento do nosso nascimento até a nossa morte, a gente está sempre atendendo a expectativas, né? A gente está tentando fazer o que mandaram a gente fazer, certo? De vários grupos diferentes, né, que a gente participa. E existem muitas dessas instituições que vão dar as regras, dizer como se comportar, explicar, etc. Então, existem muitas instituições sociais e muito presentes e atuantes. Mas, exemplo das três mais específicas ou mais visíveis, mais comuns, escola, né? A instituição escolar, a religião e a família, né? São normalmente três das mais influentes instituições no comportamento social. Então, a gente, ao estudar o papel dessas instituições na sociedade, a gente espera que a gente consiga compreender como funciona essa sociedade contemporânea, a dinâmica social, e aprender principalmente a questionar. Questionar o quê?
questionar essas verdades que são colocadas para a gente. O que é que eu devo, o que eu não posso fazer, qual é a forma correta de pensar, qual é a forma correta de agir. E isso é imposto, né, colocado para a gente por essas instituições, a gente normalmente aceita. E o papel aqui, o momento do estudo da sociologia e da filosofia é que a gente questione essas verdades que são colocadas para a gente. E que a gente possa se colocar, né? Se botá-la para fora, se mostrar, se entender até, se ter uma forma crítica e criativa de construir as nossas regras sociais. O que é que deve e o que é que não deve ser feito. E até reconstruir as regras sociais dessas instituições. Qual é o papel da escola? Qual é o papel da família? Vocês veem que isso vai mudando pelas sociedades. E é importante que as pessoas repensem essas questões e que isso se adeque à cabeça da sociedade da época, né? É preciso que a população seja crítica e criativa, né? O problema é que quando a gente questiona o sistema social, a gente vai ter problemas, né? Vai gerar rebordosos. Por exemplo, quando a gente nasce em determinados contextos que foram discutidos e determinados. E a sensação que dá é que o nosso papel ele já está pronto, ele já está preparado. A gente só tem que viver ele. Mas você não pode criar o seu papel, criar a sua vida. Né? Ele já está pronto. Você vai crescer, nascer, trabalhar, vai trabalhar nesse tipo de questão aqui, que é mais importante do que essa, vai fazer dessa maneira. E se a gente escolhe outro caminho, ou a gente escolhe valorizar outras coisas, né? Escolher outros valores, aí a gente sofre o que a gente chama dentro da sociologia de coerção social, né? Quando a gente vai de encontro ao que já está estabelecido, a gente é coagido, tá? Então, o que seria essa coerção, né? O que seria essa pressão? Significa que a gente vai ser coagido, a gente vai sofrer pressão pelos grupos, as instituições sociais, né? Por exemplo, a família, que vai estar ali aquelas pessoas próximas botando pressão para você se comportar da maneira que eles acham que está correta, que foi ensinado a eles também. E retomar aqueles valores que já foram estabelecidos antes, né? Vamos dizer assim, criticar as instituições sociais, ela gera coerção, gera pressão, né? Porque existe uma pressão social para que você se adeque e não que você adeque à sociedade. Então, a gente vai focar hoje a instituição escola, né? Que é tentar explicar, pensando nessa escola, essa instituição ela nos ensina, né? Ela nos modela para aprender, para se integrar nos padrões de comportamento social, ou pelo menos reforçar aqueles que a gente já traz da nossa classe social ou da nossa família, da nossa estrutura social. Então, ele tenta padronizar, né? Essa palavra padrão, ela é muito forte no quesito escola, que você tem que entrar dentro de um padrão. Então, fazer acreditar que todo mundo é igual ou é da mesma maneira, porque a gente se senta todo mundo da mesma maneira, a gente se comporta todo mundo da mesma maneira, a gente come da mesma maneira, a gente fala, a gente tem a mesma linguagem que também é ensinada. É tudo voltado para padronizar o comportamento social, né? Mas logo que os alunos percebem que há uma igualdade e que essa igualdade é necessária, mais do que só na escola, né? Então aí começam as reações de insubordinação, a reação contrária à ordem, né? Tentar desafiar as regras. E aí entram as questões disciplinares da escola, né? De tentar disciplinar o aluno, de tentar fazer entrar nas regras. E a escola, ela vai valorizar, na instituição, ela tem essa função de ordem, de disciplina, de bom rendimento, de nota, né? Então, por exemplo, os adolescentes, nesse momento da sua vida, eles estão no momento de se rebelar, de se encontrar e de questionar esses padrões de comportamento.
e agredir tudo aquilo que representa uma repressão, né? Uma autoridade, e desprezar o que atende os seus interesses imediatos, tá? Então, eles vão de encontro a essa instituição. E isso é sempre muito questionado, esse formato da escola, de padronização, né? Aqui eu trouxe uma tirinha, só para a gente pensar um pouco, né? Ele fala o seguinte: quer saber? Esses deveres não ensinam a escrever. Eles fazem com que a gente odeie escrever. Prazos, regras, notas. Como é que você pode ser criativo com alguém fungando no seu cangote? Eu acho que você devia tentar não se preocupar com o resultado final e se divertir com o processo criativo. Aí ele fala: toda vez que eu faço isso, eu acabo na sala do diretor. Aí ele fala: também não é bom exagerar, né? Não é para exagerar. Uma das críticas a esse formato de escola que padroniza as pessoas, mais famosa é a música de Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Eles falam, né, eles criticam essa maneira da escola de transformar as crianças em padrõezinhos, que eles chamam de tijolos, né, tijolos na parede, como se fosse só mais uma pessoa, não tem nenhuma individualidade ou criatividade, nada, tá? Então, eu trouxe uma parte da letra da música aqui para a gente dar uma olhada. Quando crescemos e fomos à escola, haviam certos professores que machucariam as crianças da forma que eles pudessem, despejando escárnio sobre tudo que fazíamos e os expondo todas as fraquezas, mesmo que escondidas pelas crianças. Mas na cidade era bem sabido que quando eles chegavam em casa, suas esposas gordos e psicopatas batiam neles quase até a morte. Não precisamos de nenhuma educação, não precisamos de controle mental. Chega de humor negro na sala de aula. Professores, deixem as crianças em paz. Professores, deixem essas crianças em paz. Tudo era apenas um tijolo no muro, todos são somente tijolos na parede. Então, eu queria que vocês dessem uma pausa aqui no vídeo e fossem lá no YouTube dar uma olhada no clipe Another Brick in the Wall, que é muito legal. Eu vou estar colocando o link junto aqui da aula para vocês darem uma olhada, que é bem assim interessante e bem perturbador, assim, realmente faz parar para pensar. Então, dê uma pausa aqui no clipe. Eu vou ficar aqui esperando vocês voltarem, tá bom? Dê uma olhadinha no clipe, que é muito importante para vocês pensarem um pouco sobre esse formato de padronização das pessoas. Estou esperando. Então, para a gente começar a estudar e questionar até esse formato de escola, a gente precisa entender, né, por que e de onde vem essa instituição, né? Primeiro que no Brasil a pessoa já é vitoriosa só de conseguir concluir a escola, né? Para vocês terem, parece que assim na nossa bolha, né? No nosso ciclo pessoal de conhecidos, até parece que é uma besteira, né? A escola todo mundo vai, escola é uma coisa que é para todo mundo hoje em dia. Parece que é assim, mas na verdade não é. A realidade do Brasil ainda é muito abaixo do que a gente gostaria de acesso à escola e, pior ainda, de acesso a uma escola de qualidade, né? Vocês sabem que a gente, infelizmente, tem muita gente que tem acesso até à escola, mas o nível de educação oferecido nessas escolas não chega ao nível que a gente gostaria, certo? Então, para dar um exemplo para vocês, a gente pode pensar dentro de Pernambuco, a gente tem em 2014 um ensino fundamental com 1.369.500 matrículas, tá? No ensino fundamental, porém no ensino médio apenas 383.898, que significa que quase 1 milhão das pessoas que estavam fazendo o ensino fundamental não vão chegar a cursar o ensino médio, né? Vejam aí que existe o que a gente chama de evasão escolar, né? As pessoas desistem. Desistem por milhões de problemas, né? Estudar exige esforço, também custa caro. A gente tem que comprar caderno, livro, roupa, tem questões de transporte, que vocês sabem bem, que são
bem complicadas. Em nossos países, desculpa, no nosso país, poucas famílias elas conseguem pagar os estudos dos filhos, mesmo em escolas públicas, né? Até porque só o fato do filho ter que sair para ir à escola é custo porque ele não está trabalhando. Então, a maior parte das pessoas que deixa o ensino fundamental normalmente é para trabalhar. É porque ela não pode se dar o luxo de ficar só na escola, tá? Então, lembrem-se que nem sempre essa escola teve esse formato, né? A partir de quando e por que essa escola passou a ter essa função, né? Fazer parte do cotidiano, da normalidade de várias sociedades, né? A escola, como a gente conhece hoje, ela, ela pelos historiadores da escola moderna, começou a ser configurada ali por volta do século XVI e ao longo do século XVII. Antes disso, as escolas das sociedades antigas, da era medieval, já havia preocupação com a educação dos jovens, mas normalmente eles estudavam sobre tutoria, né? Estudavam de forma individual, normalmente dentro de casa ou com um mestre em pequenos grupos, tá? Então não havia uma instituição voltada para essa educação da forma como a gente vê hoje. Isso vai se concretizar mais nos séculos XVI e XVII. Então, independentemente de idade e seriação, né? E aí os adultos e crianças frequentavam a mesma classe durante o tempo que desejasse e ou precisasse, né, para aprender o que ele achava que era necessário. E isso não era considerado um problema, isso era normal. As teorias, as ideias de psicologia da aprendizagem, elas só vêm muito depois dizer que existe tipos de conhecimentos que são específicos para cada faixa etária, que não dá para você atropelar o processo, né, que é Piaget, aquela ideia de que a gente tem que ter a evolução física antes de chegar ao conhecimento. Então, a gente precisa, certos conhecimentos são apropriados para determinadas faixas etárias e não são apropriados para outros. Então, aí quando a gente começa a seriar, né, a dividir o processo de educação em etapas, tá? Que estabelecem relacionadas essas etapas ao desenvolvimento humano. E aí isso só vem muitos anos depois, certo? Então, essa escola, da forma que a gente entende hoje, a escola moderna, ela vai se organizar com algumas características que a gente conhece bem, né? Então, primeiro, vai existir essa preocupação em separar os alunos de acordo com as classes, né? De acordo com os níveis de aprendizado, principalmente de acordo com a idade, porque os conhecimentos que vão ser trabalhados naquele momento, eles são apropriados para aquela determinada faixa etária, tá? Outra questão é a divisão dos programas de acordo com cada série, né? Qual é o conteúdo que vai ser trabalhado em cada série, para ser apropriado para a maturidade daquela pessoa, né? Sempre pensando em crianças, mas a gente tem educação de jovens e adultos também, e educação especial que vai dificultar um pouco mais esse processo. Então, os níveis de estudos passam a ter um encadeamento, ou seja, você só vai para o segundo se você passar do primeiro, você só vai para o terceiro se você passar do segundo. Então, eles são encadeados. E a escola ela vai dar conta na parte alimentar, né, a parte mais básica, de ler, escrever, contar, as coisas mais simples. E com a escola média ou profissional, a gente vai ter um embasamento para conhecimento de mundo que vai dar a base para os estudos superiores, que são aqueles estudos voltados para realmente profissões. Essa divisão vem depois. E o tempo para o estudo e para cumprimento de cada um dos programas em determinada série também passou a ser pré-estabelecido. Então a gente sabe quanto tempo é necessário em horas, em aulas, em anos, para cada conteúdo ser contemplado da melhor forma. Então não será mais um ritmo de aprendizagem de cada aluno e cada um faz o que quer. Vai ter um ritmo necessário para aprender, certo? E esse ritmo é imposto pela instituição. A escola vai dizer qual é o ritmo que vai ser estudado cada coisa. Então, hoje a gente vai estudar X, amanhã vai ser Y. Então, assim, assunto X já passou. Se você não entendeu, não entendeu. Vai passando, as coisas vão passando, né? Tem um tempo já pré-determinado. Outros elementos que são muito comuns
na escola também passaram a ser utilizados são a questão do registro de aula, né, que a gente chama chamada, a frequência, né, a elaboração de textos simplificados para cada assunto que vai ser trabalhado, que é o que a gente chama de livro didático, né, a gente começou a produzir conhecimentos com as limitações para cada época da vida, né, então adequados à faixa etária, e junto com isso a gente vai ter questões de mais rigor, de disciplina, de criação de normas e regimento de uma conduta, né? De como você vai se comportar. Enfim, são práticas que têm a função de organizar, disciplinar e controlar, que passou a ser uma das principais, talvez, funções da escola, que hoje parece ser bem natural, bem comum, mas não foi sempre dessa forma, não era sempre dessa maneira. Né? Então é importante, né, a gente ter essa ideia de que um dos principais questões da sociologia é estudar esse conceito, essa estrutura social, né? Nesse caso aqui a gente está estudando a estrutura da escola, mas a gente fala numa forma geral, e desnaturalizar o fato social, né? Ou seja, desnaturalizar essa estrutura que como se fosse só tem dessa maneira, não necessariamente tem que ser assim. A gente está num processo de desconstrução desses conceitos, né? Essa é a função básica da gente estar aqui discutindo isso. E de tão repetidos que vocês, assim, de tão visto que essa estrutura é tão comum, de tão óbvia que parece para a gente, parece que só dá para ser dessa maneira. E não é, né? Isso não é a única verdade. Então, a ideia da gente discutir essa estrutura é tentar desnaturalizar a instituição escolar e ressignificar, né? Tentar dar outra forma, outra visão, criticar. Eu quero que vocês critiquem. Será que esse é o melhor formato? Será que essa é a melhor maneira? Tá? Então, tentar saber que essa estrutura ela foi pensada por pessoas como professores, religiosos, governantes, políticos, que tinham seus próprios interesses e necessidades da época, certo? Então, a estrutura da escola ela tem questões econômicas, questões políticas, questões religiosas que foram influenciando na sua estrutura. Ela não é somente pensada vamos sentar aqui e discutir qual é a melhor forma de ensinar. Não é só isso que influencia na escola. Momento histórico, a conjuntura, a estrutura social da época que influencia demais nessa estrutura, certo? Então, essa estrutura da forma que a gente conhece hoje, ela é fruto de um processo histórico, político, social, religioso. E ela tem muitas influências aí que não necessariamente estão focando só na aprendizagem, não, certo? E aí a gente tem que revisar, rever, reconstruir, desconstruir toda essa estrutura para ver se é realmente essa estrutura que está melhor adaptada à nossa sociedade atual, certo? Essa é a função básica da gente estar discutindo isso aqui. Então, antes desse modelo de escola existir, outras formas de escola foram criadas para a sociedade, né? Para transmitir para as suas crianças e jovens os conhecimentos necessários para a vida daquela sociedade. Só que essa sociedade muda. A nossa sociedade é mutante. Ela é uma hoje e amanhã a cabeça mudou completamente, né? Comparar a nossa geração com a geração dos nossos pais já é uma diferença gritante, né? A forma como nossos pais aprenderam, a escola dos nossos pais, ela mudou muito. Ela tem que mudar, porque a sociedade mudou muito. Então, cabe a vocês, cabe a mim, cabe a nós, as próximas gerações que vão vir ainda, pensar e construir escolas que estejam mais próximas das necessidades daquela comunidade atual, daquilo que a gente entende que é mais adequado para o momento que a gente está vivendo agora. E nem sempre as estruturas escolares que foram boas antes funcionam hoje. Então a gente tem que estar constantemente repensando essa estrutura, de como é a melhor forma para essa instituição funcionar. Para entender como essas estruturas chegaram até hoje, a gente tem que entender a história da educação, né, ou da estrutura escolar. Então, a princípio, eu falei para vocês que isso surgiu, né, a instituição escolar surgiu basicamente
nas questões do século XVII, XVI, por ali naquela época. Então, o que aconteceu, né? Quais são os fatores que contribuíram para o aparecimento do desenvolvimento dessas escolas? Lá na Revolução Inglesa e Francesa, séculos 17 e 18, o que acontecia? Vai haver realmente o feudalismo acabar, né? O fim do feudalismo, né? Medieval, e inaugurar um novo modelo de produção, que a gente falou na aula passada, né? Que é o capitalismo. Então, a burguesia, a classe social que estava crescendo, aquela que era dona das posses, assim, das fábricas, das fabriquetas e tal, elas estavam em ascensão social. E isso irá criar uma nova doutrina social, uma nova ideologia social, que é o capitalismo. Que ele, para dentro do capitalismo, a gente vai ter a questão liberalista, né? O liberalismo dentro do capitalismo é a ideia dos princípios de individualidade, né? O individualismo, a propriedade, a liberdade, a igualdade e a democracia, que são os princípios aí do liberalismo. A doutrina do individualismo coloca o esforço individual, né, de toda a responsabilidade daquilo que a pessoa adquire, o que ela consegue, vem do esforço dela. As pessoas atingem o sucesso ou o progresso a partir do quanto elas se dedicam a isso, desconsiderando as condições econômicas de onde elas vieram, né? De onde elas estejam vivendo. Você, independente de você ser muito pobre, muito rico, você tem que se esforçar muito para conseguir aquilo que você quer. Ele desconsidera qualquer questão de onde você está agora. Tá? Para o liberalismo, os indivíduos eles serão tão mais livres quanto menor for a ação do Estado. Ou seja, eles defendem o Estado mínimo, onde o Estado não interfere nas questões econômicas, não vai gastar os recursos para serviços públicos, não vai ter nada público. Né? A ideia do liberalismo é que tudo é privado, né? A ideia do Estado mínimo. Quanto aos princípios de propriedade, significa que todos têm direito à propriedade, desde que se esforcem. Então, você recebe segundo o seu trabalho, né? Pelo menos a teoria. Tá? E a igualdade trabalha com essa questão de que não se refere à igualdade social, mas à igualdade perante a lei. Né? Não é que todo mundo tem direito a tudo. Né? Não é que todo mundo tem direito todo mundo teria direito à oportunidade, né? Nesse caso, mas não é uma realidade. Então, para eles falam que todo mundo é igual perante a lei. Então, vamos dizer assim, as leis vão considerar todo mundo iguais, independente da classe social, independente das questões de convivência ali, tá? Então, você já deve ter ouvido falar, por exemplo, todos são iguais perante a lei. Isso é um princípio liberalista, tá? Em relação às desigualdades sociais, a conversa do liberalismo já é outra. Os liberais, eles consideram natural que existam pobres e ricos. Basicamente, para existir ricos, tem que haver pobres. E para todo mundo ter boas condições, não pode ter ricos. Então, para eles, o ideal é que tenha ricos e tenha pobres. Então, uma vez que nem todas as pessoas são talentosas ou são esforçadas da mesma maneira, vai ter um grupo de pessoas que vão ser pobres. Para eles funciona a sociedade dessa maneira. Então, já a democracia defendida pelos liberalistas, ela resume a uma democracia representativa, ou seja, o direito de todos escolherem os seus representantes políticos. Eles defendiam na época que todos deveriam ter direito a ter um representante. No entanto, a democracia vai mais além do que isso, né? É o direito de usufruir igualmente os bens produzidos em nossa sociedade. Essa é a ideia de democracia no sentido geral, que não era a democracia defendida pelo liberalista. Outro importante movimento que surgiu em paralelo nessa mesma época, né, que encabeçado aqui por Descartes e outros pensadores, seria a Revolução Científica.
né? Então, essa revolução científica é uma filosofia, é uma maneira de enxergar os conhecimentos, baseada nas ciências físicas, matemáticas, químicas, e sofrem grande desenvolvimento nessa época e uma supervalorização do pensamento racional e científico, que é uma transição, né? Que a gente até falou isso na aula passada, na primeira aula da gente, que era sobre essa saída aí do medieval, da questão religiosa, de colocar a religião como poder, como principal fonte de conhecimento, como os donos aí da razão, e sair disso para uma razão científica, onde a ciência é a fonte do conhecimento verdadeiro, né? Uma supervalorização do pensamento racional e científico. Então, o filósofo e matemático René Descartes, né, que está aqui ilustrado, é francês, né, e é considerado o fundador desse racionalismo, né, dessa ideia de que a razão, que a questão científica, ela é mais importante do que a religiosa ou que outras questões econômicas, outros conhecimentos. E observe que não fica difícil estabelecer relações entre a doutrina liberal e o pensamento racionalista, né? Daí dessa questão de que a gente precisa valorizar a razão e que a gente precisa que as pessoas tenham habilidades para contribuir, para trabalhar, para correr atrás do seu material, que surge o formato de escola moderna, né? Então, da forma como foi mostrado aqui, esses eram os valores que eram mais importantes para as questões de criação dessa escola. Mas nem toda a sociedade ela vai ter escolas, né? Então, muitas sociedades que existiram e que ainda existem hoje, eles não têm essa instituição escolar, né? Essas sociedades, a educação, ela existe, mas ela não é uma educação escolar, né? Então, é o que seria chamado hoje de educação informal, tá? Então, nessas sociedades, assim como a nossa normal, né, a normal, a mais comum para a gente, a educação é elemento fundamental da sociedade e manutenção desse grupo. Porém, nessa forma de cultura, os saberes necessários para a sobrevivência e para a convivência, para viver em sociedade, eles são transmitidos por meio de uma educação informal. A palavra informal, ela dá esse peso, né, de educação que acontece fora da escola, sem a necessidade de salas de aula, de nota, de prova, de recuperação, de presença. Essa estrutura que a gente usa como escola é o que dá a ideia de educação formal. Aqui a gente está falando de educação informal, uma educação fora dessa formalização da escola. Então a escola é a própria, né, e os professores são todos aqueles que têm experiência e conhecimento significativo dentro dessa comunidade, né? Há outras comunidades que não têm escola, a gente tem outros sistemas, tá? Então, eu trouxe o exemplo aqui de Florestan Fernandes, né, que foi um grande sociólogo brasileiro, estudou os tupinambás, são aqueles povos que primeiro tiveram contato lá com os portugueses durante a invasão portuguesa aqui no Brasil, né? Então, lá em 1500, 1600, eles também foram muito explorados na extração do pau-brasil, tá? E Florestan Fernandes estudou a estrutura da sociedade deles, né? Então, é, ele foi, né, ele fez essa pesquisa com os elementos que caracterizam a educação dessas sociedades tribais, né? Então você vê que a educação para os tupinambás, ela tem 4 pontos principais. Primeiro, o conhecimento ele deve ser acessível a toda a sociedade. Então todo mundo pode ter acesso à educação, que não vem da escola, tá? Mas é uma educação. E segundo ponto, a transmissão da cultura, dos comportamentos, do que se fazer, ele se faz no cotidiano, no dia a dia. Tá? Os mais jovens vão acompanhando os adultos, sem a utilização de recursos técnicos, tá? Sem questões pedagógicas bem determinadas, bem formalizadas. Então, basicamente, você vai acompanhar e vai aprender com os mais velhos. Então, como se trata de sociedades iletradas, né, a comunicação dos saberes ocorre de forma oral, tá? Então, as aulas, né, as questões eram
de muito mais importância da oralidade. Eles iam se comunicando da forma oral. Não tinha tanto essa necessidade da comunicação escrita. E a palavra oral possuía tanto prestígio para a sociedade, né, quanto a linguagem escrita. Então, o que você falou tem tanto valor quanto aquilo que está escrito, né? O que para a nossa sociedade é bem incomum. Né? A gente dá muito valor ao papel e pouquíssimo valor ao que é falado. Tá? Então, o quarto ponto desse tipo de educação é que a educação não é privilégio das crianças e jovens. Tá? Um idoso, por exemplo, ele pode continuar fazendo essa educação, né? E os membros da comunidade estão sempre em papéis de aprendizes e mestres, de acordo com aquilo que você queira aprender. Tá? Se você quer aprender a cozinhar, você quer aprender a caçar, você quer aprender a pescar, são todas questões que você basta se apropriar disso com as pessoas que sabem mais. Então, os que sabem mais sobre aquilo podem ser mestres em algum momento, e os que sabem, e se ele em outro momento quiser aprender outra questão que ele não domina, ele vai ser um aprendiz. E isso continua, né, um ciclo contínuo durante toda a vida da pessoa na tribo, certo? Então a educação ela é considerada informal, mas existe um processo, né? Só não existe a instituição escolar, a escola. Nesse formato de educação dos Tupinambás, existiam três principais valores dessas questões que seriam a educação para ele. Então, a tradição, o valor de ação, da ação, né, do fazer, e o valor do exemplo. Então, para eles, a tradição possui um valor que é sagrado. Significa que os conhecimentos produzidos pelos seus antepassados devem ser respeitados com um valor religioso, sem questionamento, certo? Então, aquilo que é de tradição, ele deve ser valorizado de forma religiosa. O valor de ação está relacionado à questão de aprender fazendo, né? Ou seja, todos os membros da comunidade devem estar trabalhando em atividades sociais, né? Obviamente vai ter diferenças em quais atividades são típicas para cada idade ou para cada sexo, né? Vai ter diferentes atividades para cada grupo social, mas todos os grupos sociais têm que estar engajados em atividades sociais. E o valor do exemplo tem assim, referência à imitação. Então, cabia aos adultos a responsabilidade de mostrar, né, de agir de acordo com os modelos que foram ensinados para servirem de exemplo aos que eram mais jovens e estavam aprendendo. Tá? Então, dessa forma, eles asseguravam uma permanência, uma passagem das tradições e dos hábitos, né, das questões de comportamento. Então, é possível a gente ver que nessas sociedades existia um respeito dos membros, né, do grupo mais novos e os mais velhos. Então, as pessoas mais velhas eram muito valorizadas pela sua experiência e pelo tanto de sabedoria que ele acumulou ao longo dos anos, certo? Então, no tipo de sociedade que eles viviam, essa estrutura funcionava. Se a gente for passar essa estrutura para os dias de hoje, aplicar esse formato na sociedade de hoje, que é uma sociedade que a gente pode chamar de complexa, que a educação informal nesse modelo do Tupinambá é muito, muito, muito difícil de aplicar nas sociedades complexas. A sociedade da gente, por exemplo. Porque as áreas de conhecimento elas se diversificaram demais. Então, houve um avanço muito rápido da ciência, tecnologia, as artes. Muitas áreas se desenvolveram numa velocidade muito grande. Há um avanço desse conhecimento e especialização, né? Existe muita diferenciação desse conhecimento. E para conseguir acompanhar dessa maneira, só acompanhando e fazendo, é muito complicado, seria muito difícil que poderia ser trabalhado esses conteúdos complexos de forma informal. Né? É muito difícil imaginar isso se aplicando na sociedade de hoje. Né? Então, se fez necessária uma educação formal, tá? Que segue um, uma rigorosidade, né? Um rigor
muito sério para que funcione, para que a gente passe pelos conteúdos básicos necessários da vida em comunidade complexa, tá? E nem sempre isso agrada, né? Nem sempre esse rigor, essas regras agradam. Então, assim, essa questão disciplinadora, essa função da escola de dar regras, de disciplinar, de tem a ver com as questões de segurar, né, essas crianças, essas pessoas dentro do modelo. Ela foi muito discutida, muito pensada, e para entender um pouco mais essa função disciplinadora da escola, a gente pode, normalmente a gente remete aos estudos de Michel Foucault, né? Foucault foi um grande pensador dessa questão da função disciplinadora da escola. Ele realizou estudos comparativos, ele comparou prisões, conventos, quartéis, escolas, né? Tentando entender ou estudar ou descrever as semelhanças em questão de organização e controle. Então ele via muito semelhança nessas questões dessas instituições para controle. Tá? Então, para Foucault, mais importante do que uma centralização do poder, tipo um diretor, seja o diretor da escola, seja o diretor de um presídio, seja o diretor de um convento, os pequenos poderes são os que realmente é, asseguram o espaço social, certo? Então, a gente não consegue escapar desses pequenos poderes porque eles estão dispersos. Né? A gente tem autoridades em todos os cantos. Então, o espaço físico, como é construída a escola. Vocês já pararam para perceber que a estrutura da escola é assim física, as paredes, as grades, as barras, a estrutura, os muros é muito semelhante à estrutura de um convento ou à estrutura de um presídio, né? A gente vê essa similaridade, ele enxergava essa questão de controle. Então, o espaço físico, a mobília, as regras, as pessoas, os vigilantes, né? Fiscal de pátio. A gente tem também o programa de polícia na escola, né? Que também tem essa questão de punir, de ameaçar. Então, assim, o sentido é sempre controle. Controlar os corpos, controlar a roupa, controlar a forma de comportamento, o que pensa, o que fala, tá? Então, isso tudo para Foucault terminava num doutrinamento, num adestramento. Fazer humanos úteis, dóceis, né? não agressivos, treinados para obedecer. Então, ele falava que a gente era adestrado, doutrinado para ser útil, para ser dócil, para não ser agressivo e para obedecer, para entrar nas regras. Essa era uma função disciplinadora do Estado na escola e isso é muito visível em outras instituições. Né? Então, é muito comum a gente ver essas comparações com presídios. Né? Se a gente for comparar a escola com cadeia, elas se assemelham em várias questões para assegurar essa disciplina. Então, é uma estrutura autoritária nos dois casos. Nos dois casos, você tem que usar um uniforme. Esse uniforme é bem determinado de como deve ser feito. É preciso ficar em silêncio e seguir as ordens que são impostas nessas duas instituições. Só é possível se deslocar, sair e entrar dos ambientes com autorização e você tem que ter o momento correto. Não tem como você escolher a hora que você vai entrar e sair de algum local. E não há como influenciar as decisões. Né? As decisões desses ambientes são tomadas de horário, de conteúdo, de tudo, e você só pode se adequar. Não tem como você decidir nada. O aluno não tem poder de decisão ali. Então você tem que seguir os horários, né? Você tem a hora de comer, a hora de sair, a hora de entrar, tem o momento certo para ir no banheiro, tem outros momentos que não são corretos, você tem que pedir autorização, tá? Então, não vai ser permitido
que você esteja distraído, que você saia daquele ambiente. Você tem que estar focado naquele ambiente. Então, não é permitido celular, TV, internet. Não é permitido que você se desloque a sua mente, a sua atenção daquele local. Você tem que estar focado ali. E você só pode usar essas questões se você for fazer escondido, porque é contra as regras, né? Então, você veja, até a estrutura, né, de grade, de salas, do banheiro, é tudo muito semelhante. A estrutura é muito semelhante. E Foucault observava isso. Então, essas estruturas disciplinadoras, elas têm muito essa função de doutrinamento. Nós somos adestrados, doutrinados, né, por essa maneira de se comportar. Então, como a gente falou, a escola ela foi criada num contexto de valorização do conhecimento científico, da informação da ciência, e de uma preocupação com esse novo papel do ser humano numa sociedade capitalista. Então, adequando as novas regras e os novos princípios à sua função disciplinadora, normatizadora, né, de dar regras. Desde o início, essa instituição ela tem essa função, tá? Então, seu papel de levar as gerações do conhecimento para a vida social também é função da escola, mas junto com essa função de disciplinar, de dar ordem, tá? E ainda hoje a gente pergunta, né? A criança sempre, essa é uma das perguntas mais comuns, né? Tem que ir para a escola, mas vai para a escola para quê? Por que a gente vai para a escola? Né? Para aprender. Ah, se vai para a escola para aprender. Eu acredito até que isso foi uma das primeiras coisas que vocês devem ter pensado quando a gente estava botando lá as atividades. Para que serve a escola? Para aprender. É para ensinar. Tá. Mas é para aprender o quê? É para falar sobre o quê? E para quê? Qual é a função que a gente tem que aprender? Por que eu preciso aprender isso? Por que eu preciso aprender biologia? Por que eu preciso aprender divisão celular? Por que eu preciso aprender genética? Por quê? Por que eu preciso aprender ecologia? Para quê? Tá? Isso é o que deve ser pensado, né? Então, aprender para nos tornar pessoas civilizadas, para a gente conseguir conviver em sociedade. Essa é uma questão típica, né, dessa preocupação com esse homem, né, do papel desse homem nessa sociedade, tá? Então, isso para que serve, né? Aprender para a gente se tornar obediente e conformado, aprender para a gente se adequar, para entrar no jogo, no sistema, para conseguir fazer parte, para ser conformado com o que a gente pode alcançar. Também aprender para aceitar. Aprender que a escola não serve só para gente, né? Ela serve para mim, mas o que é ensinado aqui serve para outras pessoas, né? O que eu aprendo saber o que eu sei, entender o que eu entendo, ser apresentado ao conteúdo que eu fui, serve para outros, não necessariamente para mim, né? É mais adequado, vale mais para outras pessoas, tá? Então, aprender que repetir, né? Reproduzir o que está no livro, o que o professor fala, é para isso que eu estou aqui, para conseguir reproduzir, para falar, repetir tudo que eu ouvi. Essa é a função da escola, né? Então, isso é um processo agradável. Aprender dessa maneira, estudar assim, é fácil, é agradável, é divertido. Por que as pessoas não gostam da escola? Por que esse formato tem esse formato? Por que a gente aprende a pensar dessa maneira? Se é que aprende a pensar, né? Será que aprende a pensar? Para ajudar a entender o que eu estou querendo dizer, eu vou trazer aqui para falar umas críticas, né, por alguns filósofos ou sociólogos mais atuais, né, que é Pierre Bourdieu
e Jean-Claude Passeron, né? Então, eles dois, né, falaram sobre a questão da função escolar hoje em dia, tá? No formato atual. Então, essas teorias deles falam sobre o funcionamento escolar, né? Teorias sobre a teoria crítico-reprodutivista. Essas teorias falam o seguinte: elas partem do princípio de que a escola é uma instituição que, por meio de suas práticas, da forma como ela é realizada, estruturada, os conhecimentos que são passados e principalmente os valores que são trabalhados dentro da escola, né, têm contribuído para reproduzir a desigualdade social. Tá? Então, entendam, para esses sociólogos, a forma como os conhecimentos são passados, os valores que são passados na escola, eles auxiliam, né, ajudam a ficar desigual a sociedade. Eles mantêm a desigualdade social. Então, esses sociólogos, eles são representantes dessa teoria, né, crítico-reprodutivista, que seus pensamentos podem ajudar a criticar e a reestruturar a escola, tá? Então, no interior de uma sociedade onde existe grande diferença de classe, como é o caso do Brasil, né? A gente tem grande diferença de poder de compra, de condição de vida entre as classes sociais. Então, as elites, aqueles que possuem um patrimônio cultural grande, constituído de normas, de falar, uma forma de falar, de se vestir, os valores sociais, né? O que tem valor dentro da sociedade das pessoas que têm dinheiro. E dentro da classe trabalhadora, né, ou dominada, dependendo de como você quiser falar, aquela que é dominada, ela possui características culturais bem diferentes, né? Escuta música diferente, fala de uma maneira diferente, se veste de uma maneira diferente, pois tem essa permissão de uma manutenção de classe, né? Então, a escola, ela ignora essas diferenças socioculturais, não se fala nisso, e selecionando e privilegiando a teoria e prática de manifestações dos valores culturais da classe dominante, né? É tipo você criticar por que a música da favela não está na escola? Por que o passinho não está na escola? Por que a gente não ensina a forma de falar da favela na escola? Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? A crítica se mantém que a forma correta, a forma certa, a forma os valores corretos são aqueles da classe dominante. E a favela, o povo que não participa dessas manifestações culturais, ela não está certa, ela está à margem, né? Está marginalizada. Então, essa atitude ela favorece que as crianças e jovens que já começam a entender essas questões culturais, ela favorece essa diferença. Então, para eles, a escola é uma continuidade da família, é uma continuidade do que auxilia a criança a enxergar, né? De como enxergar o mundo. Tá? Então, a escola ela reforça e valoriza conhecimentos que já trazem de casa. Então, os jovens, filhos de classe trabalhadora, a escola representa uma ruptura, uma quebra. Então, tudo que eles enxergam em casa como valores, como forma de falar, forma de se mexer, a forma como seus pais se comportam, seus valores, seus saberes, eles são desprezados, eles são ignorados, eles são ou são tratados como secundário, como menor, como pior. Né? A forma dele falar está errada, a forma dele se vestir está errada, a forma dele andar, a forma dele se comportar à mesa, a forma dele. Tudo que faz parte da sua vida natural, da sua escola, da sua família, está errado dentro da escola. Então, existe uma quebra. Então, ela necessita quase que reiniciar sua inserção cultural. Né? Ela precisa aprender uma nova forma de se comportar, de falar, de se vestir dentro da escola. E aí, dentro dessa lógica, é óbvio que os estudantes de classe, os filhos de classe dominante, né, aqueles mais ricos, eles alcançam o sucesso escolar mais fácil, porque eles já se comportam da maneira que a escola enxerga com bons olhos.
né? Então, é mais fácil para eles que não tem que desaprender tudo que eles viram culturalmente dentro de casa para reaprender uma outra cultura. Então, para esses pensadores, eles têm que as pessoas de classe dominada, né, aquelas que são mais pobres, eles têm que reaprender a falar, reaprender a pensar, reaprender a se mover, a se comportar e enxergar o mundo de uma forma que foi diferente da que ele aprendeu dentro da sua família, dentro de casa, tá? E ainda ser bem sucedido nisso e ainda funcionar, ainda ser bom nisso, né? Para poder atingir boas notas, para poder conseguir. Então, Bourdieu chama isso de violência simbólica, né? Ele diz que isso é uma forma de agressão, ou seja, o desprezo e a inferiorização daquilo que é a cultura dele, daquela pessoa, né, mais simples, mais humilde, em detrimento daquilo que é do grupo mais poderoso, daquilo que se escuta, né, se fala nas elites, no pessoal com mais dinheiro, tá? Então faz com que essa criança ela perca a sua identidade, perca as suas referências. E aí ela se torna um pouco mais fraca, um pouco mais insegura. É uma forma de agressão do sujeito, né? E deixar ele dominado, porque ele percebe que tudo que tem a ver com ele, com a sua família, com a sua sociedade, com a sua cultura, está errado ou vale menos, né? Então ele tem que se adequar a uma outra cultura. E aí eles percebem que essas pessoas, esses pensadores, eles fazem uma crítica forte a como é feito o sistema da escola hoje. E eles afirmam que essa escola ela é organizada para servir apenas o grupo dominante. A forma que a gente organiza o conhecimento, os valores da escola, o que pode e o que não pode, a forma correta de se mover, a forma correta de falar, a forma correta de se comportar, o que é que você vai ouvir, o que é que você vai dizer, o que é que você vai pensar, é toda voltada para manter o poder nas mãos de quem já tem, né? Afirma que a escola ela é organizada para servir apenas alguns grupos da sociedade e não para todos os grupos. E aqueles que já trazem de casa essa bagagem cultural, eles se adequam à escola. E aqueles que não trazem, eles não conseguem se ver ali. Eles não se enxergam ali. É uma ruptura. Não faz parte da minha vida. Está fora da minha realidade, né? Minha comunidade não fala assim, não pensa assim, não vive dessa maneira, né? Tanto é que a gente vê muito o sucesso das novas escolas, das escolas comunitárias, as escolas que são dentro da favela, ensinadas por pessoas de lá, com a realidade deles, com a linguagem deles, com aquela forma de viver e ver o mundo, e funciona muito melhor. Tá? Isso é uma crítica não minha, né? Dos pensadores que eu estou falando aqui e estou trazendo para vocês. Essa ideia dessa teoria, né, dele que é crítico-reprodutiva. Então, é uma maneira de enxergar que a escola, da forma como ela está, ela termina mantendo diferenças de sociedade. Ela não auxilia a diminuir a desigualdade. Pelo contrário, ela contribui com a desigualdade. Émile Durkheim, já por sua vez, né, aquele que a gente já viu na aula passada, foi um dos grandes pensadores do movimento conservador, grande sociólogo mundial, né, um dos maiores, né, o que tem aquela frase bem importante, né, o que o homem é um ser social, ou seja, a gente só consegue exercitar a nossa humanidade em sociedade, né? Então, a sociologia é essa questão bem forte de Durkheim. Então, o que é que ele fala sobre esse processo? Na sua teoria, ele defende a ordem social dominante, o que ele chama de status quo, né? Que a gente usa até hoje, o status quo. Então, ele não menciona a necessidade de mudança, de nenhuma reforma, muito menos de uma revolução. Seguindo a linha de Durkheim, a escola, assim como as demais instituições sociais, elas têm a função de imprimir sobre as novas gerações os valores morais e disciplinares que visam a perpetuação da sociedade tal como ela já está organizada. Ou seja, para ele, a função da escola é reproduzir
os valores da sociedade que já existe, da forma como ela está, tá? Então, de acordo com a ordem e o respeito dos poderes que estão dominantes, aquilo que já está ali. Então, para Durkheim, ele trata a sociedade como se fosse uma entidade externa aos indivíduos, acima dos conflitos sociais, da luta por interesses das camadas sociais. Então, ele trata a sociedade como uma entidade, ela existe, independente dos valores de cada classe, certo? Então, a sociedade, para ele, ela vai ser entendida como um corpo harmônico. Ele está em harmonia com valores ao qual nos resta somente adaptação. Então, a gente só pode, o que dá para fazer é se adaptar aos valores que já existem, tá? Se adequar. Então, para ele, a função da escola é exatamente essa. É adequar as pessoas à vida em sociedade. É mudar as pessoas para que elas se adequem. Para Durkheim, a escola não pode ser um alvo de crítica. Ela funciona de forma adequada à sociedade na qual ela está inserida. Para ele, todos os indivíduos e instituições têm essa função, né? Tem a função de se adequar a essa sociedade que está ali. Ela está ali da forma como ela está. Então, se você executa a sua função de forma correta, você contribui para o progresso e a harmonia da sociedade, né? Essa é a visão dele, que é uma visão considerada conservadora. E os conflitos sociais, eles não resultam das desigualdades provindas da sociedade de classes. Para ele, são doenças, tipo questões que devem ser tratadas como doenças, tá? Para ser curadas da sociedade. Então, esses conflitos. Essa é uma outra forma de olhar essa sociedade, que é totalmente diferente daquela que a gente viu na teoria crítico-reprodutivista. Tá? Na nossa sociedade brasileira moderna, desde a Constituição Nacional de 1988, a escola é considerada pública, universal e gratuita, um direito garantido pela Constituição para todo mundo. Então, todo brasileiro ele tem direito de ir à escola. Porém, também se configura um dever quando a gente tem uma obrigação, né? Então, o Estado ele vai ter obrigação de oferecer a escola aos pais irresponsáveis. E esses, eles têm dever de matricularem e manterem seus filhos menores na escola. Isso é um dever, pode ser punido. Tá? Então, pais de todos aqueles que se importam com a justiça e com a igualdade social, né? Mesmo tempo, é um direito, ela é obrigatoriedade, ou seja, o Estado tem a obrigação de oferecer e os pais responsáveis têm o dever de matricularem e manterem seus filhos menores na escola e tem a pena aí de ser punido até com a perda da guarda, né, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é um direito, mas também é um dever ao mesmo tempo. Então, existe essa contradição acerca da instituição. Então, a escola ela é uma instituição regida por normas estabelecidas por grupos externos, né? Não é a escola que dita como vai ser feita as coisas lá dentro. A escola é ditada. Então, no caso da escola pública brasileira, é o poder público quem exerce a função, né? A escola vai ter tais e tais regras de acordo com o governo. E a escola particular, ela vai prestar conta ao poder público, mas ela vai ter valores próprios, né? Por exemplo, aquelas escolas confessionais que possuem normas ditadas por organizações religiosas, né? Então, as igrejas que vão estar dizendo quais são as normas. Tá? Então, além dessas normas ditadas por fora, as escolas possuem a dinâmica interna, que é o que a gente chama de cultura escolar, né? Que permite que cada escola tenha a sua própria cara, né? De acordo com aquela comunidade. Então, os pesquisadores de educação chamam aquilo de cultura escolar, que são os valores que a própria escola, cada escola vai ter, né? E, além disso, a gente tem a nova BNCC, né? A Base Nacional Comum Curricular. Então, que agora, né, vai estar falando o que deve estar sendo ensinado ali, não só de conteúdos, mas de valores naquelas instituições, tá? Ele dá uma margem para que aquela escola possa exercitar a sua cultura, a cultura local, a cultura da comunidade,
mas ela fortemente descreve o que deve e não deve estar presente nesses valores que vão ser ensinados ali dentro. Essa BNCC ela foi construída aos poucos, né? Desde 2015, quando foram convidados analistas, né, especialistas em educação aqui no Brasil, para construir a primeira versão da BNCC. Tá? E aí, essa primeira versão, que foi construída apenas pelos analistas, pelos especialistas, ela foi para consulta pública. O público foi opinar, né? Foi aberto aí num site do governo federal para que a população possa se comunicar, falar o que acha certo e acha errado. Seja você especialista em educação ou não, está aberto a público. Tá? Em 2016 saiu aí a segunda versão da BNCC, que foi feita com base nas críticas do público, e aí foram construídos seminários estaduais sobre a BNCC. Ou seja, em momentos marcados, né? Era marcado um momento onde a BNCC que estava em construção estava sendo apresentada para a população, e nesses seminários as pessoas iam discutindo, né? Os especialistas iam discutindo, conversando sobre o que é que poderia melhorar nela. E depois acabou, né, essa consultoria pública e teve a parte sistematizada das contribuições, ou seja, para fechar todas essas contribuições do público, tanto na internet quanto nesses seminários, para fechar e escrever a versão final. E aí teve a terceira versão dessa BNCC, né, quando aquilo foi para audiências públicas com o CNE, né, o Conselho Nacional da Educação. E aí o Conselho Nacional da Educação aprova o texto, ou seja, depois que todos os especialistas falam, vêm os políticos, né? O Conselho Nacional da Educação vem conversar e homologar a BNCC, certo? Então, houve aí um momento de discussão posterior. Depois, a gente tem o dia D, né? O dia de discussões nas escolas sobre a BNCC, mais numa função de instruir, né? De dizer o que está sendo feito, do que realmente de perguntar o que eles acham, certo? E aí, lá em 2018, começou o período de reelaboração dos currículos estaduais e municipais, onde a gente pedia, né, foi pedido para os estados e municípios para fazer os seus currículos próprios, né, de acordo com as suas características locais, para ter um pouco de cultura local no que vai ser ensinado ali, introduzido para os colégios estaduais e municipais. Depois foi para a consultoria pública, né, a consulta pública sobre as versões dos currículos e a homologação nos conselhos estaduais de educação, né, e municipais. Então, aí em 2020, a gente está no final da reelaboração dos currículos estaduais e municipais e a revisão dos projetos político-pedagógicos das escolas de acordo com essa nova BNCC. Tá? Então, a gente está passando por esse momento de adequação para essa nova escola que está sendo montada aqui no Brasil. E parece estar sendo montada de uma maneira bem correta. Então, estudar a BNCC é extremamente importante por qualquer pessoa que tenha vontade de trabalhar com educação no Brasil. Tá? Não só do ponto de vista de se adequar ao que ela fala, mas também de conseguir criticá-la, de conseguir falar e melhorar o que está escrito ali, né? Ainda há muito o que se melhorar e mais para frente a gente vai ter que adequar a todas as mudanças da comunidade que estão acontecendo. Então, para a gente contribuir na construção dessa nova escola, né, do que a gente espera que a função da escola seja para as futuras gerações, a gente precisa buscar se inspirar, né, e compreender os grandes estudiosos e educadores que passaram a sua vida estudando e fazendo experimentos em educação para tornar esse processo mais compreensível. Então, esses educadores são chamados pela pedagogia como educadores progressistas, que significa que as suas propostas educacionais elas se aproximam de uma ruptura com os valores atuais, né? Um grande exemplo disso é o pernambucano, né? Eu gosto sempre de frisar isso, eu tenho muito orgulho de que ele seja pernambucano,
o nosso pensador, patrono da educação brasileira e patrono agora da educação pernambucana, Paulo Freire, né? Suas propostas educacionais apontam no sentido de novos valores, criação de novas questões para reforçar o papel diferente para essa educação na sociedade capitalista atual, certo? Então, basicamente, esses valores são de cooperação, criatividade, tolerância, respeito ao outro, respeito ao meio ambiente, ao planeta. Então, ele é conhecido no mundo inteiro, representante da filosofia da libertação, que é considerado um dos maiores educadores da atualidade no mundo todo. Suas obras são experiências, são espalhadas pelo mundo, seus livros, né, de forma mundial. Diversos estados adotam, né, a própria faculdade de Harvard utiliza suas obras. E ele foi no Brasil exilado após o golpe militar de 1964 e a ditadura mandou Freire para fora, né? Então ele foi para o Chile primeiro e depois ele foi para vários lugares como Genebra, na Suíça, onde lá em Genebra, a faculdade de Genebra inclusive tem uma estátua dele lá, né? Então ele é muito importante. Terminou passando por países sul-africanos, passou por Cabo Verde, Angola, São Tomé, Nicarágua, na América Central. Então ele é bastante viajado, ficou bastante conhecido e sua teoria foi muito absorvida pelo mundo inteiro. Por onde passou, ele deixou a marca na educação, tá? Principalmente com essa questão das classes oprimidas, de dar poder, né, da função social da escola é libertar. Então, quando ele retorna ao Brasil, depois da ditadura, ele volta às suas atividades nas universidades e ele assumiu, inclusive, alguns cargos políticos. Continuou escrevendo sobre educação e educação principalmente para transformar, educação transformadora. Então, a educação para Paulo Freire, antes de mais nada, ela tem a ver com conscientização. Fazer entender que aquela pessoa ela é importante naquele processo social. Então, parte do princípio que a gente vive numa sociedade dividida em classes, isso não dá para negar, né? E temos alguns grupos que estão em situação de domínio e outros que estão em domínio dessa outra classe, né? Então, alguns estão dominando e outros são dominados. Os outros, né, que é a grande maioria, elas vivem à mercê das ordens e decisões dos principais, dos opressores. Né? Para ele chamava de opressores e oprimidos. Então, o que seria ser uma classe oprimida para ele? Ser oprimido, para Paulo Freire, não somente estar abaixo assim nas questões econômicas, não é somente não ter dinheiro, mas é principalmente não ser respeitado, tá? Não ter seus valores, a sua linguagem, a sua religião, a sua forma de ver o mundo ter valorizada, né? Ser valorizada, tá? Então para ele isso é ser oprimido, é não ter voz, é não poder sua opinião não ser valorizada, suas insatisfações não serem ouvidas, tá? O oprimido é aquela pessoa que está lá tendo que fazer um protesto, tendo que fechar a BR porque está há 2 meses sem água, sem luz, reclama pelas vias oficiais e não se faz nada, e a mídia também não fala nisso, e ninguém sabe. Por exemplo, o que aconteceu recentemente com essa questão do coronavírus. Agora a população está lá. Tem que lavar a mão, tem que lavar a mão, tem que lavar a mão. Quando os jornalistas vão na periferia, aqui falta água, aqui só vem água uma vez na semana, aqui. Isso não é de hoje, isso é de sempre, mas a mídia nunca cobriu isso. Então por quê? Por que as insatisfações de certas pessoas elas não são escutadas? Tá entendendo? Então, não considera-se esse sujeito como um sujeito que move a história. Ele é só movido, né? Então isso é ser oprimido para ele. São pessoas que não têm voz,
que a sua cultura não é respeitada, que a sua visão não é respeitada. São pessoas oprimidas. A condição de oprimido para ele é muito complexa e muitas vezes a pessoa oprimida ela nem percebe. Ela acha que aquilo é normal, ela é natural. Então, a função da educação para ele é fazer as pessoas abrirem as mãos, abrirem os olhos e unirem as mãos, né? Se erguerem. Então, é uma filosofia da libertação. A educação tem função de libertar esse oprimido, né? Então, manda para ele, né, esse fato de existirem os que mandam, os que são mandados, isso não é fatal, não é uma visão fatalista. Não tem aquela visão assim, não tem o que fazer. Tem sim o que fazer para ele, né? Também, muitas vezes, considera-se o inferior como merecedor dessa posição. Então, aquele que está ali, ele está ali porque mereceu. Ele é subjugado, ele é favelado, ele é, sei lá, ele está ali porque mereceu. Então, ele vem tentar desconstruir essa visão. A educação conscientizadora, que é a proposta de Paulo Freire, ela tem a tarefa de dar criticidade, de educar a pessoa da sua posição social e mobilizar ele para lutar, para transformar essa sociedade, para transformar a sua realidade, certo? Para tentar sair da condição de oprimido. Então, a educação para ele é uma educação libertadora porque faz com que o oprimido corra atrás da sua voz, do respeito à sua visão, à sua que ele se considere o principal sujeito da sua história, que ele mude a sua realidade. Então, para ele é isso. Além disso, o estudo do conhecimento da aquisição de habilidade. Então, a escola tem a função fundamental na construção de sujeitos autônomos, sujeitos que conseguem se virar sozinhos, que têm pensamento crítico, que conseguem lutar para superar as desigualdades e transformar essa sociedade. Principalmente é isso, que é uma educação transformadora. Esse é o sentido da pedagogia da libertação, que está dentro da filosofia da libertação dele, que é contribuir para a criação de homens e mulheres livres, abertos para a sociedade, para o novo, e criativos e críticos, e que busquem um mundo mais feliz para todos, né? Um mundo mais justo, não somente para alguns, mas para todos, tá? Então, essa é a visão dele, né? A função da educação para ele, liberdade, é de abrir a cabeça daqueles oprimidos. Muita gente considera essa visão de Paulo Freire muito utópica, né? Muito sonhadora, muito fora da realidade. Aí ele tem essa mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Não há amanhã sem projeto, sem sonho, sem utopia, sem esperança, sem o trabalho de criação e desenvolvimento de possibilidades que viabilizem a sua concretização. O meu discurso em favor de um sonho, da utopia, da liberdade, da democracia, é um discurso de quem recusa a acomodação e não deixa morrer em si o gosto de ser gente, que o fatalismo deteriora. Para a gente finalizar, eu me coloco de novo à disposição para tirar dúvidas. Vocês têm aí meu e-mail, meu Instagram profissional, se vocês quiserem tirar qualquer dúvida sobre essa discussão. E eu vou estar passando lá no nosso Google Classroom mais uma atividade para a gente finalizar esse assunto do papel social da escola e discutir um pouco mais sobre a visão desses grandes pensadores da sociologia nesse contexto da educação social no Brasil e no mundo, tá? Grande abraço e a gente se vê.